Para garantir uma nota 1000 na sua redação, você precisa entender a estrutura dessa prova. Você precisa entender o que compõe a redação do Enem, as suas regras, para que você consiga cumprir todas elas e assim tirar a pontuação máxima. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a primeira competência da redação do Enem, a competência 1. Você quer entender essa competência e a importância dela para essa prova? Então, vem comigo. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês tenham aproveitado bastante a semana de vocês, porque hoje é sexta-feira, sextou, e espero que vocês estejam aproveitando bastante. Hoje a gente vai falar sobre a competência 1 da redação, finalmente a gente vai começar a falar sobre essas competências para entender a estrutura e finalmente conseguir garantir a nota 1000. Mas antes de começar, já vou pedindo aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigado por ter voltado. Ativa o sininho para receber as notificações em tempo real e saber tudo em primeira mão, porque isso vai te ajudar muito a garantir a sua vaga, porque saber com antecedência é de suma importância. Então, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve. Sem mais enrolação, vamos começar. Pessoal, a redação do Enem, para quem não sabe, é uma redação dissertativa argumentativa. Então é aquela dissertação, aquela que a gente não pode usar primeira pessoa, aquilo que a gente não pode usar gírias, tem toda aquela questão formal de escrita ali naquela redação, e argumentativa porque nós temos que, durante o nosso desenvolvimento, apresentando argumentos para poder refutar aquilo que a gente está falando, para poder afirmar, mostrar aquilo que a gente está falando. Então, por isso que ela é uma dissertação argumentativa. E a dissertação argumentativa do Enem, da UERJ e tudo mais, uma redação, ela é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Tendo essas três partes da redação, você consegue estruturar bem a sua redação, fazer, sendo que o mais indicado, digamos assim, é que você faça a sua introdução, tenha pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. Se você tiver isso, tá ótimo, você já vai conseguir ter uma redação muito legal. Mas é só você saber isso, vai adiantar? Não, gente, não vai adiantar, porque a redação do Enem é dividida em 5 competências. E cada competência vale 200 pontos. 200 pontos na competência 1, você vai para quanto? 200. Com 200 pontos na competência 2, você vai para quanto? 400. E por aí vai até você completar as 5 competências. 5 vezes 200, você tiraria uma nota 1000. Então, para que você alcance a nota 1000, você precisa tirar 200 em todas as competências. Então, para isso, hoje eu vou trazer a competência 1, para que vocês entendam o que é essa competência e, a partir daí, parem de cometer os erros nela, para que vocês consigam tirar 200 nessa competência. Eu vou colocar na tela, vou ficar no cantinho para que vocês possam ver melhor e tudo mais. Eu vou falando e vou explicando para vocês. Vocês vão lendo e assim eu vou falando e assim vai acontecendo, vocês já entenderam, né? Então vamos lá, gente. Como vocês podem ver, você vai ganhando de 40 em 40 pontos. Se você não acerta nada, é 0. Se você acerta o próximo nível, já 40 pontos. Se você acerta o próximo nível, já são 80 pontos. O próximo nível, 120, 160 e aí 200 pontos. Ela é feita por níveis. Se você vai se encaixando no nível acima, sua pontuação vai aumentando. Então você precisa conseguir fazer tudo que está no último nível, que é o nível de 200 pontos. Mas aí eu vou explicando. A gente tem ali o de 0 pontos. Para que você zere essa competência, para que você tire 0 pontos nessa competência, eu vou ler junto com vocês, tá, gente? Porque não há necessidade de gravar isso, você precisa entender o que é essa competência, o que você precisa fazer, mas precisa gravar toda essa tabela, tá? Então vamos ler aqui. 0 pontos. Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Demonstrar desconhecimento é aquela pessoa que não sabe falar, escrever, no caso, né? Absolutamente nada. Imagina uma pessoa que chega na hora da prova, manda um K de quê, não, o melhor é aquela que junta todas as palavras, que vai falar assim, não, porque eu estava, já manda um K de que eu tava, manda um problema. Assim, gente, não tem um problema
a pessoa falar assim, a gente entende que são diversos tipos de níveis de estudo, de classes sociais, tem pessoas que são muito pobres, muito humildes e que não tiveram tanta instrução assim, vieram a buscar novamente o estudo já depois de idosos, alguns já têm esses maneirismos na fala, porém, para a redação, isso precisa ser trabalhado se você quer tirar uma nota 1000. Então, se você tem esses tipos de maneirismos na fala, você precisa saber que você pode até ter, mas na hora de escrever você precisa tentar forçar, se esforçar e treinar bastante para que você não cometa esse erro na hora da escrita, porque isso é muito importante, isso pode te custar 0 pontos. Então é isso, gente. Vamos agora para a próxima pontuação, que seria de 40 pontos. Vamos ler juntos aqui. Para que você tire 40 pontos, você precisa demonstrar domínio precário da modalidade escrita formal portuguesa e da forma sintática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais de escolha de registro e de convenções de escrita. O que isso quer dizer? Você não demonstra tanto domínio da língua, não tem tanto domínio da forma sintática, você não consegue completar uma oração, você não tem coerência no que você está falando. Você vai falar, não, porque eu preciso ir ao centro, no caso eu sou do Rio, eu preciso ir ao centro do Rio porque a minha prova, eu vou comer feijão no feriado de meu aniversário. Qual a coerência disso? Não tem nada a ver, você está falando nada com nada. Você precisa ter coerência, você precisa ter uma estrutura sintática, você precisa completar uma oração e se fazer ser entendido. Então você não pode ter tantos desvios assim, como por exemplo, nesse caso você vai ter muitos desvios, como erro de português, erros de pontuação. Então, para que você tire 40 pontos, você precisa ter bastantes erros. Bastantes erros, ó, isso já seria um erro. Porque bastante não tem plural, não é bastante. Então você precisa ter bastante erro gramatical aí, bastante incoerência nas suas falas, não se fazer ser entendido para que você tire 40 pontos, beleza? Para você tirar 80 pontos, vamos lá. Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, escolha de registro e de convenções da escrita. Então, para que você tire 80 pontos, você tem o domínio da língua, você já mostra um domínio melhor do que o de 40, mas ainda não é um domínio suficiente para que você tire uma nota maior. E ainda está tendo muito erro gramatical, erro de português, escrevendo a palavra errada, acentuação errada, erros de pontuação, vírgula, ponto final, ponto e vírgula, que se você souber usar, isso é muito bom. 2 pontos, saber usar 2 pontos para exemplificação é muito bom. Então, gente, isso daí conta muito ponto. Você tem que saber usar essas ferramentas para que você consiga se sair melhor. Então, é o tipo de pessoa que vai ter muito erro gramatical, vai ter muito erro de escrita, de pontuação, de acentuação, mas é aquela pessoa que não é tão leiga assim. Ela tem um domínio, mas não o suficiente. Ela sabe português, digamos assim. Ela fala português, ela mora no Brasil e fala português. É isso. E para você tirar 120 pontos? Para tirar 120 pontos, vamos lá. Demonstra domínio mediano da modalidade da escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e convenções de escrita. Desvios gramaticais e convenções de escrita são aqueles vícios de fala, né? Desvio gramatical seria, no caso, erros gramaticais de pontuação, de acentuação, de erros de palavra. Tem muita gente, por exemplo, você vai escrever piscina. Piscina é piscina, mas você não fala piscina. Você fala piscina. Então, tem gente que vai escrever só com C. É um exemplo. Exceção é exceção. Tem gente que vai escrever com C. Tem gente que escreve errado algumas palavras e isso conta também. Então, você tem desvios gramaticais aí. Agora, essa pessoa, para tirar 120 pontos, ela já tem um domínio mediano. Ela já não é aquela pessoa insuficiente. Ela já tem um domínio melhor. Ela já está na média. É aquela pessoa que sabe falar e sabe escrever normal. Então é uma pessoa que, tipo assim, não tem nada demais. Não tem nada de, oh meu Deus, que maravilhosa a escrita dela, entende muito português. Não, mas ela tem um domínio mediano, ela tem um conhecimento que dá para ela tirar um 120 ali. Mas ela ainda tem alguns erros gramaticais, ela ainda tem algumas convenções de escrita, gírias, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Atualmente, nos dias de hoje, tem que tomar um cuidado com isso na hora de você escrever.
Para você tirar 160 pontos, aí já você sobe um nível a mais, você precisa ter um entendimento um pouco maior. Vamos lá. Para tirar 160, demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro com poucos desvios gramaticais e convenções de escrita. Para 160, a partir de 160, você já não pode ter muito desvio gramatical. É aceitável que você tenha desvio gramatical até para você tirar 200, mas é aquilo, 2 desvio gramatical, um erro de acentuação aqui, uma palavra escrita errada ali, mas assim, 2 no máximo. Você não pode ter uma redação inteira escrita errada, isso daí não pode, porque a competência é mostrar domínio da língua formal, não é apenas saber a língua formal, a formalidade da língua portuguesa. Você precisa também dominar ela, então não é somente saber escrever, é saber utilizar ferramentas para enriquecer o seu texto. Então aqui você já demonstra um domínio maior, entendeu? Porque ele aqui fala, ó, demonstra um bom domínio, então você já tem um domínio maior, você já consegue utilizar, por exemplo, ao invés de utilizar somente vírgulas, igual no vídeo que eu falei sobre as citações, você utilizar os traços, por exemplo, na Constituição Federal de 1988, isso é uma citação, então o que você tem que fazer? Você citou, você tem que abrir vírgula, abrir um tracinho, que é o que eu faço, porque você enriquece a sua redação, porque você mostra que você tem o domínio da língua. Você explica, maior documento jurídico brasileiro, fecha o tracinho, você dentro desse tracinho você explicou o que é a Constituição de 1988. Então você mostra um domínio maior da língua portuguesa quando você utiliza desses artifícios, entendeu? Quando você coloca lá vários exemplos entre vírgulas, e aí você não bota reticências, e nem bota e tal, você continua botando entre vírgulas, você não precisa botar um e tal, ou então vírgula, etc. Quando você deixa entre vírgulas, você entende que aquilo tem uma continuação que não acabou, mas que não há necessidade de você exemplificar tudo, porque isso daí pode te prejudicar no seu desenvolvimento, no seu espaço de escrita. Eu fiz isso na minha redação. Nessa competência eu tirei 180 ou 190, foi algo assim, porque eu tive uns errinhos gramaticais bobos na hora de passar limpo, mas beleza, foi uma nota boa, 180, 190 é uma nota boa. É um outro detalhe, você pode tirar uma nota entre essas notas, tá? Porque, por exemplo, eu tive um bom domínio, tive poucos maneirismos e poucos erros, não o suficiente para tirar 200, mas tive poucos erros. Mas não foi o suficiente para eu tirar 200, mas também não foi aquilo para eu tirar 160, então eu fiquei entre isso. Então você pode também tirar esse tipo de nota, beleza? Agora, para que você tire 200 pontos, aí o buraco já é mais embaixo, aí já é diferente, o negócio já é mais apertado aí. Para você tirar 200 pontos, vamos lá. Demonstra excelente domínio da língua formal escrita, né? De escolha de registro. Desvios gramaticais ou convenções de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. O que acontece? É uma exceção. Lembra que eu falei um ou dois erros? Você não está reincidindo. Você não errou aquilo, depois você errou a mesma coisa mais vezes. Ah, eu só errei 3 coisas, mas você errou as 3 coisas, a mesma coisa 3 vezes? Isso é reincidência. Você está reincidindo, você está refazendo aquele erro. Você vai estar retendo, não é retendo de reter, você vai estar tendo novamente. Entendeu, né? Então você vai estar tendo aquele erro de novo. Isso é reincidência, não pode. Você tem que ter um excelente domínio. Você tem que utilizar palavras rebuscadas, diferentes. Por exemplo, na hora de você escrever sua redação, na hora de você estar lá escrevendo assim, conclui-se, não põe conclui-se, põe infere-se. Olha, dá até um outro ar, né? A gente já sente que tá com terno, com um negócio escrevendo com pena, a pena com tinta. Olha, que isso, só benefício. Aí a gente já se acha, a gente já começa a usar umas palavras mais difíceis, umas palavras mais rebuscadas. A gente já começa a utilizar todos os tipos de ferramentas que a gente pode ter dessa língua portuguesa. Aí a gente já começa a sentir outra pessoa, entendeu? Você já começa a ver e já começa a te enxergar com outros olhos, entendeu? Então você precisa ter um excelente domínio, não apenas saber a língua portuguesa, mas dominar ela de forma excelente, utilizando vários tipos de ferramentas, como essa da exemplificação, saber utilizar as pontuações, ponto e vírgula, 2 pontos, é importante você saber utilizar isso porque isso vai te enriquecer. Você saber utilizar os traços, saber utilizar parênteses, saber exemplificar,
utilizar palavras diferentes, não ficar se repetindo com palavra, porque isso é redundância. Então você tem que ter um domínio maravilhoso. Você tendo esse domínio, você tira 200 pontos. Então meio que você começa com 200. Começou com 200, você vai tendo esses deslizes, você vai sendo descontado até chegar a 0. Então você pode ir de 0 pontos a 200 pontos nessa competência. Você só precisa seguir essas regras para que você consiga chegar nessa pontuação máxima. O vídeo de hoje é sobre isso, o vídeo já está enorme, não vou ficar enrolando muito mais aqui, prolongando muito mais aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Agora o próximo vídeo vai ser sobre a competência 2, que ela fala sobre algo diferente, que é muito importante, que é o que faz muita gente zerar a prova, que é sobre o tema da redação, não tangenciar, seguir, então vai ser muito legal, tá? Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, para que você possa ver o próximo vídeo também, já ativa o sininho para você receber a notificação, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo e até a próxima!